temos ainda para falar sobre a prova pericial e sobre a inspeção judicial, né? Vamos lá dar continuidade na nossa análise aqui. Vejam, pessoal, nós temos o seguinte, a prova pericial aqui é bem mais objetiva, né? Nós não temos muitas dificuldades em relação a essa temática. A prova pericial, você vai encontrar a disciplina lá no 464 e seguintes do nosso CPC. Dá uma olhada lá. O que é a prova pericial? Eu trouxe um conceitinho doutrinário para que nós possamos, ler aqui rapidamente e possamos compreender do que se trata. É um meio disponível para que o juiz tenha acesso a conhecimentos técnicos. Falou em prova pericial, você pensa em prova técnica. Relevantes, né, e que sejam relativos à pessoa, à coisa, ou esclarecimentos sobre fatos importantes da demanda. Qual que é a ideia aqui? O juiz, ele não conhece, não tem condições de conhecer questões técnicas, provas que envolvem análise de questões químicas, questões mecânicas, questão elétrica, enfim, tem uma série de situações que o juiz não tem como ter conhecimento, é apenas um engenheiro, apenas um médico, apenas pessoas com um contador, uma pessoa com formação técnica terá condições de avaliar concretamente. Por conta disso, quando houver essa complexidade dentro do processo, essa complexidade de prova, há a chamada a produção da prova pericial. Essa prova pericial pode se dar de 3 formas, né? Exame, vistoria ou avaliação, certo? Aqui, rapidamente, pessoal, o que é o exame, né? O exame é a inspeção sobre pessoas, coisas móveis, os animais, que vão, né? Exame é sobre pessoa, coisa móvel ou animais, que digam respeito a fatos envolvendo o processo. A vistoria se dá sobre imóvel. E a avaliação, como você já pode dizer, já pode compreender aqui, nada mais do que é uma estimativa técnica do valor. Veja, então, é importante que você saiba a distinção principalmente de exame e vistoria. O exame se destina a pessoas, móveis ou animais, de uma forma geral, envolvem questões que devem ser aferidas de forma técnica dentro do processo, e a vistoria é especificamente para bem imóvel. Então, você não vai dizer que você pede uma perícia técnica para exame do imóvel. Não, você pede uma perícia técnica para vistoriar o imóvel, para averiguar lá se a pintura de fato não foi feita, se a janela está ou não está quebrada. Bacana, pessoal? Vejam. Quando que nós não teremos essa prova técnica? Ou seja, ainda que envolva conhecimentos de caráter técnico, que escapam à percepção do juiz, que o juiz não tem condições de avaliar, nós não teremos a realização da prova técnica nesses casos aqui. Vejam só, quando não dependerem de conhecimento especial, né, o juiz entender, não é caso de conhecimento técnico, então ele defere. Quando ele entender que é desnecessária a produção da prova técnica, ele diz assim, para mim já está suficientemente provado, não preciso de prova técnica, dispensa. Ou quando ela for impraticável. Vejam, vamos pensar naquele caso, no exemplo que eu dei para vocês do imóvel. Esse imóvel, a pessoa foi despejada, ficou a pintura por fazer e a janela estava quebrada. O que o proprietário precisa? O proprietário vai lá, pede para o inquilino antigo, a pessoa que estava alugando, efetuar o pagamento, ela não faz, ele mesmo faz a reforma e bota o imóvel dele para alugar de novo. Ele pode até fazer a ata notarial, como a gente comentou lá e tal, ele levar alguém para constatar os fatos, é a prática mais recorrente, mas ele pode não fazer isso. E não interessa aqui para o caso. Chega na hora da audiência, chega lá no curso do processo, que ele está cobrando essa indenização, vem a parte ré e diz assim, eu quero que seja feita a perícia. Vai fazer a perícia se o cara já determinou a pintura, se o camarada já fez a nova pintura e já consertou a janela? Não faz sentido. Portanto, nesse caso, é uma hipótese em que é impraticável a produção dessa prova técnica. Pessoal, perícia simplificada. O que você tem que saber a respeito da perícia simplificada? Aqui é fácil. Regra nova no CPC, que diz basicamente o seguinte: a perícia simplificada é quando nós temos a necessidade de conhecimentos técnicos, mas ele não vai exigir grande trabalho assim da pessoa que tem a formação técnica, do perito propriamente. Nesses casos, o que nós temos é o seguinte: o juiz intima o perito para que ele venha para a audiência. Na audiência lá, você começa a ouvir as testemunhas e tal, e em determinado momento o juiz chama o perito e diz o seguinte:
pede para o perito um parecer oral ali na hora e ele se manifesta de forma simples, já declinando as informações necessárias. Veja, não há assistente técnico, não há laudo, não há comparecimento e vistoria local, enfim, é tudo realizado na audiência. Por quê? Porque há complexidade técnica, mas não é tão complexo assim. Seria uma situação intermediária entre aquela que o juiz pode fazer a percepção do caso e aquela que exige a perícia na forma regular. Bacana, pessoal? Beleza? Volta na tela, perícia simplificada é o que nós temos aqui. Rapidamente, vejamos os critérios o procedimento da prova pericial, né? Quando é a perícia regular, não há perícia simplificada, porque a perícia simplificada chama o perito para audiência. Veja, nomeação do perito, o juiz nomeia o perito e fixa prazo para entregar do laudo. Sucessivamente, a intimação das partes para que, no prazo de 15 dias, né, elas possam arguir o impedimento ou a suspeição do perito, lá no artigo, né, pessoal, 144, 145 do CPC, e também para que as partes, além de elas, né, se voltarem, impugnarem aqui a nomeação, elas possam indicar os seus assistentes técnicos e apresentar os seus quesitos. Só para esclarecer aqui o seguinte, qual que é a diferença rápida do perito para o assistente técnico? O perito é alguém contratado pela parte. Se o juiz não tem capacidade de avaliar aquela circunstância sem uma prova técnica, as partes também não têm condições de decidir tecnicamente a respeito daquilo. E por conta disso, o que se admite? Que elas tragam alguém para lhe auxiliar nessa parte técnica, e isso se dá por meio do assistente. Além disso, então, elas são intimadas, 15 dias elas podem impugnar, alegando impedimento ou suspeição do perito, podem indicar os assistentes técnicos e vão apresentar questionamentos. São perguntas, isso mesmo, são perguntas que serão formuladas pelo assistente técnico ou pela parte, pelo advogado da parte, lá por petição do advogado da parte, que servem para questionar o perito. Dizer, ó, perito, quando você for analisar, quando você fizer o seu exame, quando você fizer a sua vistoria ou se for fazer a avaliação, eu quero que você leve em consideração esses pontos. Esses são os quesitos, tá bem? Volta na tela. Depois, pessoal, o que nós temos? A intimação do perito para, em 5 dias, propor os honorários, o quanto ele vai cobrar de honorários pela sua atuação, apresentando o currículo, especificando seus contratos profissionais. A intimação das partes para se manifestar a respeito dessa proposta de honorários. Depois da manifestação das partes, o juiz fixa o valor. Ah, o perito quer 2.000. O autor diz assim, não, quero que se pague 500. O réu diz, para mim paga o que quiser. O juiz vai lá, vai olhar, vai ver se ele entende que é 2.000, se é menos, se coisas, e ele fixa isso na decisão. Beleza, pessoal? Vamos lá. É o seguinte, adiantamento dos horários com a possibilidade de determinação de levantamento de até 50% do valor. Qual que é a ideia aqui? A ideia aqui é o seguinte, né? Qual que é a ideia aqui? Fixou o valor dos honorários, o juiz determina que haja o pagamento, o adiantamento de 50% do valor, o restante ele vai receber só ao final do processo. Bacana? Procedimento é isso. Não precisamos nos preocupar mais aqui com relação a essa parte do procedimento. E você volta aqui na tela que em relação à perícia seria isso, pessoal. Eu trouxe aqui para vocês, prometo que estamos chegando ao final, uma questãozinha, da Consulplan a respeito desse assunto que estamos estudando. Vejam só. Sabidamente, a prova pericial consiste em exame, vistoria e avaliação. Beleza. Vejam só. A esse respeito é correto afirmar. Agora vamos lá. No corpo do laudo pericial, o perito deverá apresentar a sua fundamentação em linguagem simples e com coerência lógica. Tá certo, pessoal? Isso mesmo. Se você quiser, você acompanha lá no 473. Vamos seguir. Indicando como alcançou as suas conclusões, sendo vedado ultrapassar os limites da sua designação, ou seja, ele só deve analisar o objeto que foi determinado pelo juiz, ainda que ele tenha conhecimento do processo em outros pontos, também ele tenha conhecimento técnico para analisar outros pontos, é só aquilo que foi pedido, né? Também não poderá emitir opiniões pessoais que excedam o exame técnico-científico do objeto da perícia, certo? Tá certo. Gabarito dessa questão é a letra A, é o artigo 473
do nosso código, tá bom, pessoal? Agora vem comigo. O juiz não poderá, de ofício ou atendendo a requerimento de qualquer das partes, determinar a produção de prova técnica simplificada em substituição à perícia. Claro que pode, pessoal. Vejam, é o que nós temos lá no 464, parágrafo 2º. A prova técnica simplificada hoje é uma realidade no processo novo, portanto, letra B está fora, ok? Vamos lá seguir. O perito cumprirá escrupulosamente o encargo que foi cometido, mediante a posição de assinatura em termo de compromisso, especialmente lavrado para assumir o cargo pericial. Vejam, pessoal, ele vai assumir independentemente de termo de compromisso. Não precisa, não é necessário a formalização de um termo de compromisso para que o perito siga o que lhe foi determinado. 466 do CPC, portanto, letra C está errada. E por fim, ainda que a perícia seja inconclusiva ou deficiente, o juiz não poderá reduzir a remuneração inicialmente arbitrada pelo trabalho do perito. Claro que pode, tá? Se eventualmente ele não conseguir chegar a conclusão nenhuma, ou ele não conseguir dar um parecer definitivo a respeito dos fatos, o juiz pode sim reduzir a remuneração do perito. Bacana, pessoal? Então, vem na tela comigo. E para que nós possamos definitivamente encerrar o nosso conteúdo teórico atinente da aula de hoje, vamos falar rapidamente sobre a inspeção judicial, tá? Na tela, dá só uma olhadinha e volta para mim. Inspeção judicial é só isso. São pouquíssimas as informações para sua prova. Artigo 481 ao 484 do novo Código de Processo Civil, tá? E é o seguinte, pessoal. Em relação à inspeção judicial, o que eu preciso que você saiba? A regra é que os atos processuais sejam praticados na sede do juízo. Mas em determinadas circunstâncias, em determinadas situações, você não tem, né? Você não tem como aferir determinadas coisas lá na sede, né? Por exemplo, essa questão aí, se está discutindo, por exemplo, um juízo divisório, né? Um marco lá, a divisão entre dois imóveis, né? Um diz que o dele vai um pouco mais à frente, outro diz que o dele vai um pouco mais atrás, enfim, eles não conseguem chegar a uma conclusão quanto a isso e estão discutindo uma ação possessória, por exemplo, discutindo ali uma ação divisória, por exemplo, discutindo a questão dos limites entre dois imóveis, entre dois terrenos. É possível que nessas situações, como você não tem como levar esses terrenos para serem avaliados no juízo, isso é evidente, nós temos a inspeção judicial. Ou seja, a inspeção judicial é o ato pelo qual o juiz sai lá da sede e vai até o local dos fatos, para que ele possa fazer a constatação dos fatos que estão ocorrendo. Não é uma perícia, veja que não se confunde com uma perícia, porque a perícia é um terceiro contratado. Na inspeção é o juiz, certo? Na tela. Vejam, a inspeção, ela pode, né, ser determinado em qualquer fase do processo e ela se volta para examinar pessoas. Ah, mas a pessoa não pode ir? Sim, mas se essa pessoa estiver doente, impossibilitada de comparecer em juízo, o juiz vai. Ou coisas para esclarecer algum ponto que seja objeto de controvérsia, certo? Isso pode acontecer. O ato pode ser acompanhado por peritos, o juiz se envolver, por exemplo, algo que exija uma compreensão técnica, no caso do terreno ali, pode nomear um perito agrimensor, para que esse perito agrimensor auxilie o juiz ali na interpretação daqueles marcos na hora da inspeção judicial no terreno, isso é possível. Então ele pode ser acompanhado do perito, quem vai determinar é o próprio juiz. E vejam só, a inspeção judicial pode ocorrer no juízo, ou também, vejam que ela pode ocorrer no próprio juízo, ou no local, né? O juízo, quando que ela vai ocorrer? Quando nós trouxermos a coisa a juízo, para o juiz olhar, ou no local onde a coisa está efetivamente, se for necessário para elucidar os fatos. Quando for de difícil, né? Difícil a apresentação, ou for determinada a reconstituição dos fatos. E após a inspeção, será lavrado um auto circunstanciado. Certo, pessoal? Portanto, a inspeção é quando o juiz diretamente constata a coisa, ele faz uma análise da coisa, do objeto, da pessoa, para decidir a respeito de algum fato que haja controvérsia no processo. Bacana, pessoal? Legal?
agora sim, concluímos, portanto, o estudo da inspeção judicial, tá bem?